Fala, torcedor alvinegro! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar assistindo, mas hoje a gente veio aqui para registrar a nossa indignação com essa arbitragem que acabou com o ponto que a gente ia trazer fora de casa para os nossos domínios. E aí a arbitragem fez esse fiasco e acabou com o nosso ponto. Fomos roubados. E assim eu começo esse vídeo com a nossa indignação. Bora pro vídeo, galera. Vem com a gente aí. Galera. Mais uma derrota, né? Na conta da CBF. Mais uma vitória da CBF, né? Acho que deve estar uns 10-0 para a CBF. Infelizmente, nosso campeonato vai ser assim. A gente contra todos, velho. Contra esse sistema aí. E eu vou dizer uma coisa, parabéns também, Jaça, até esqueci de comentar na live, que dá os parabéns para esses presidentes, né? Presidente do Ceará, presidente do Sport, presidente do Fortaleza, presidente do Bahia, né? Que elegeram mais um ano não, elegeram o presidente da CBF aí, né? Mais uma vez, e daí, quem paga o pato é a gente, né? É aquela certa indignação, né, mano? A gente sabe que sempre a gente é prejudicado, nós nordestinos, só que aí vejamos conosco. Aí nós somos prejudicados em um duelo nordestino, mas claro que o roubo ia ser para quem? O Grupo City, né? Que é muito maior do que nós, tem aí uma certa moral maior do que a do Ceará e acaba aqui destruindo aí a nossa o que poderia ser um ponto para a gente. Claro, o Ceará se acovardou nessa partida, mas não justifica a gente levar esse gol no final por um erro de arbitragem. E eu digo assim, se fosse Bahia e Flamengo, mano, e acontecesse isso, né? Eles sempre vão pendar assim pro lado que tem mais, né, mano? Mas é o ditado, né, mano? O pau só quebra no mais fraco. Infelizmente, sempre foi assim. Galera, infelizmente é triste. Agora, macho, vamos ver esse lance logo aí, vamos. Bora, vou botar aqui bem no comecinho pra galera acompanhar junto com a gente. Esse vídeo que eu vou colocar aqui pra gente agora é do Instagram do Ceará Mil Grau, certo? Vou até botar bem do comecinho pra gente acompanhar bem direitinho. Macho do céu. Macho, o cara topou aí, doido. Aonde é que esse cara tocou nesse cara? Onde é que teve esse toque? Macho, não vi. Isso é revoltante. Já olhei demais, várias vezes. Não dá, mano, não dá. Não foi pênalti isso não, cara. Não, mas é complicado pra gente. Porque, macho, ele foi ver no VAR, mano. Ele foi ver no VAR. E ele nem tinha marcado, né? O engraçado é que ele não tinha marcado. Ele tava convicto que não foi pênalti. Aí ele vai no VAR. É pra ele ter a certeza que não foi pênalti ali, não é não? Com certeza. Já que foi ali na frente dele. Foi na frente dele, ó. Dá pra ver ele ali. E ele viu que não foi pênalti. Aí o cara vai lá no VAR, mano. Aí eu acho que o cara do VAR falou assim: ei, mano, dá logo o pênalti aí, vai. Mas já começa pelos acréscimos, né? Deram um acréscimo aí de 9 minutos.
Meu amigo, um bom entendedor, minha palavra basta. Complicado. Eu sei que a gente também não pode falar só disso aí, né? Porque o Ceará também teve uma parcela de culpa, porque teve chances de conseguir fazer o gol, mas se acovardou dentro de campo, se apequenou e não conseguiu fazer um resultado positivo dentro de casa. Ou fora de casa, desculpa. E aí, cara, vem a nossa lamentação. Porque o que poderia ter sido coroado com uma atuação meio que pífia, mas sairíamos com um empate, acabou que a atuação foi pífia e a arbitragem ainda conseguiu dar uma derrota para nós. É complicado. A gente fica indignado, revoltado, triste, chateado, puto, estressado, tudo num jogo só. Como o Jardim disse mesmo, o Ceará também não ajudou, mas o Ceará estava sabendo administrar o 0-0, né? Não ajudou, porque poderia tentar assustar mais, tentar chegar mais. A gente sabe que os jogadores do Ceará têm qualidade para isso. Então, o Ceará não precisava jogar recuado, não. Não precisava de jeito nenhum. Não estava enfrentando o Flamengo, fica até calado se enfrentar um time assim, realmente de um outro patamar, né? Vamos ser honestos, né? Se fosse Flamengo e Ceará no Maracanã, não, o Flamengo pressionando, é até mais difícil. Mas o Bahia, galera, o Bahia não é para jogar retrancado, não. No começo do jogo, eu pensava até que o Ceará realmente ia marcando em cima ali, pronto, vai dar certo. Mas não, de repente o time volta, fica esperando o Bahia. A nossa sorte é que o Bahia não é essas coisas todas, né? A nossa sorte é que o Bahia não é essas coisas todas e o Fernando Miguel ainda, como é que se diz, defendeu ali uma bola que seria um gol. Né? Pois é. E o Ceará, cara, só precisava ter te dar posse de bola. Só isso. Ter tocado a bola, ter segurado a bola ali. Se não fosse na nossa área, que se fosse pelo menos no campo deles, tocar a bola, envolver o adversário. Mas nem isso, pô. Por isso que eu tô falando que a partida do Ceará foi simplesmente uma covardada grande. De todos, Foi, de todos. Acovardou. É verdade, é acovardou. E aí agora a gente bota aí na nosso bloco de notas aí, né, Felipe? A gente vê como vai ficar aí a nossa situação nos próximos jogos. Deixa eu trazer aqui pra galera. Porque aí a gente fica revoltado quando a gente viu aquele negócio. Agora vamos tentar acalmar o coração, né? Que a nossa meta, qual é a nossa meta desse ano? Todo mundo já sabe. A meta desse ano é o Ceará chegar aos 45 pontos. É essa aqui, ó. E aí a gente aqui do Bandeira separou cada rodada do Ceará em 7 blocos. 7 blocos. Então tá aqui os blocos, ó. Bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4, bloco 5, bloco 6, bloco 7. Cada bloco desse o Ceará tem que fazer 7 pontos, né? Tá aqui os 7 pontos. Bloco 1, onde a gente tá, e aí vai terminar o bloco 1 contra o São Paulo jogando dentro de casa, a gente já bateu nossa meta, né? De 7 pontos, né? Tá bom? Não, dava para ser bem melhor. Por quê? Por que dava para ser bem melhor? Porque dava pra gente ter ganho do Red Bull Bragantino, onde estava 2-0. Dava pra gente ter ganhado do Juventude, porque estava de 1-0. Segurar pelo menos um empate, né? Mas eu digo contando com a vitória, porque a gente começou ganhando, né, Jason? Tanto com o Bragantino contra o Juventude. Bragantino 2-0, Juventude 1-0. Começamos ganhando. Então, dava para ser melhor esse bloco, dava. E termina agora, termina não, né? E agora contra o Bahia, que dava pra gente ter segurado o empate, e a gente vai e perde nos finalmente. Já se a gente tivesse ganhado mesmo com o Red Bull Bragantino e contra o Juventude, mano, a gente era o líder, mano. Era o líder. Era o líder. E eu vou dizer uma coisa, muitos torcedores aí que estão com o time lá embaixo, estão dizendo assim, é começo de campeonato, não dá em nada. Vai pensando, viu? Vai pensando. Então, a gente tem que aproveitar, a gente aqui, torcedores do Ceará e o próprio Ceará Sporting Clube, tem que aproveitar esse começo
começo de temporada não, começo de campeonato, que é onde alguns times estão voltados para outros, ou estão visando outras coisas. Então a gente tem que aproveitar esse momento e encher esses blocos aqui, ó, 1, 2, 3, até o 4 aqui, com uma gordurinha boa, entendeu? Com uma gordurinha boa, porque aqui, ó, bem aqui contra o Palmeiras, no primeiro jogo do bloco 4, já se encerra o primeiro turno. E no caso que a gente tem que fazer 7 pontos, 7, com mais 7, 14, com mais 7, 21. Com 21 pontos aqui, a gente chega só na metade do campeonato, mano. E é coisa que eu não quero, tá com 21 pontos na metade do campeonato. Deus me livre, eu quero estar com uma gordurinha boa. Jardim, eu tava olhando aqui, Jardim. Se liga nesse bloco aqui. Fora de casa, olha o tanto ó, de jogo fora de casa. Deus. Tu é doido, mas vai ser complicado. Então, aproveita esses blocos aqui. Aproveitar bem esses blocos. Esse é pra gente pegar, conseguir pontuar aqui. Mas, enfim, vamos lá, vamos acalmar o coração, né? Conseguimos no bloco 1, nossos 7 pontos. Dá para melhorar porque a gente vai pegar o São Paulo, né? Vamos pegar o São Paulo dentro de casa. Então dá para melhorar, né? E aí o bloco 2 a gente fala quando terminar esse primeiro bloco. Começar o bloco 2 a gente vai ter Vitória, Santos, Sport, Botafogo, Atlético Mineiro e Fluminense. Jardim, pra ti, tu acha que nesse bloco 2 dá pra gente fazer o quê? Mas dá para fazer uns 8 pontos. Vitória em casa, 3, né? Uhum. Santos dá para arranjar pelo menos um empate lá, né? Mas quando a gente olha pro jogo de hoje, dá medo, né? Fora de casa eu não arrisco nada. Então vamos contar dentro de casa. Dentro de casa a gente aqui tem 9 pontos, mano. 3, 6, 9. 9 pontos. Né? Mas enfim. Agora, Botafogo, Santos e Fluminense é mais complicado de pegar fora de casa. Pois é. É bem complicado. Mas nada é impossível. Agora esse aqui dentro de casa, o Flamengo, bloco 3. Não, mas não quero olhar pro bloco 3 agora não. Vamos por partes, né? A gente tá fazendo isso aqui, galera, para vocês também não ficar perdemos hoje, ponto, acabou, se a gente vai começar a cair no campeonato. Não, não é assim, galera. Se a gente começar a pensar, não, não vamos botar, pensar, ser pessimista, né? Vamos tentar ser otimista e olhando para esse bloco aqui a gente consegue amenizar a nossa ansiedade. Eu fiz isso já pensando em não pensar besteira. Porque se eu olho para a tabela, já, pelo amor de Deus, dá medo de enfrentar esses times aí. Não por conta do Ceará, porque eu acredito nos meus jogadores. Mas é por conta da CBF, desses árbitros e de alguns jogadores aí que a gente sabe quem é, né? Falando em jogador, já, o Bruno Tubarão tá voltando, né? Provavelmente vai ser não escalado, mas vai ser relacionado já contra o São Paulo, viu? E aí, meu irmão? É isso aí. Eu torço pra esse homem começar a jogar, velho. Eu torço pra esse homem começar a jogar, porque... Pois é. Mal sabe ele que a gente precisa. É verdade. Precisamos de um ponta, né? Tomara que ele venha como um ponta. Galera, e eu queria deixar esse espaço agora aqui para pedir o seu like, tá? Se inscreve no nosso canal. Não se esqueça de fortalecer a gente aí. Tem o nosso QR Code aí. Manda teu Pix. Fortalece a gente. Tem a nossa chavezinha também passando aqui no nosso banner. Fortalece a gente aí. Videozinho para vocês aqui de hoje. Não sei a hora que vocês vão estar assistindo, mas cola com a gente. Segue a gente também nas nossas redes sociais que vão estar na descrição. E não se esquece de, se você for novo no canal, se inscreve. Queremos bater a meta de 2.000 inscritos. Estamos bem pertinho. E só com a colaboração de vocês iremos conseguir. Muito obrigado a todos que estiveram aqui nesse vídeo. Vamos embora. Tamo junto. E vamos. É nóis. Valeu, Felipe. Galera. Valeu. Tamo junto. É nóis. Bandeira alvinegra. Bora, Vozão.